Porém jovens no governo e responsáveis dominarão. Profeta Isaías, capítulo 3, verso 4 do Antigo Testamento. Eu sou o pastor Israel, membro e pastor auxiliar da Igreja Evangélica Assembleia de Deus na cidade de Biporã, Paraná. E eu quero trazer aqui uma palavra sobre essas eleições de 2022. Eu peço licença para ler esse texto que eu escrevi, no intuito de trazer algumas reflexões para nós nesse momento em que a nossa nação ela está passando por esse momento de escolha de lideranças. A frase dita acima, ela está no livro do profeta Isaías, E a atividade desse profeta se deu no ano mais ou menos 700 a.C. aproximadamente. O profeta foi um dos muitos que Deus usou para advertir a nação de Israel sobre os perigos da idolatria, da injustiça, da falsidade, da imoralidade, do abuso de poder e de tantos outros desvios de conduta moral e espiritual que o povo de Israel insistia em praticar. Como um dos castigos, Deus usou o de colocar jovens no governo, o equivalente a pessoas sem experiência e irresponsáveis nas tomadas de decisões. O sentido da palavra não é desmerecer a juventude, mas deixar claro que os jovens são inexperientes por uma questão lógica. A experiência só se adquire com o tempo. Colocar jovens no comando da nação implicaria colocar líderes que não teriam capacidade de tomar decisões com maturidade. A dureza do coração do povo lhes trouxe como castigo líderes irresponsáveis para guiá-los. E a consequência de ter líderes irresponsáveis levou a nação de Israel a amargar 70 anos de cativeiro no país babilônico. Estamos chegando na reta final das eleições de 2022, onde iremos eleger presidente, governador, senador, deputado federal, deputado estadual. Muitos não têm noção do tamanho da responsabilidade que é eleger pessoas que vão utilizar nosso dinheiro, pago por meio de impostos, para gerar serviços que sejam úteis para toda a nação. O desconhecimento desse fato importante tem levado, ao invés de elegermos políticos, elegermos verdadeiros idiotas. Entendendo idiota no sentido grego, aquela pessoa que só olha para o seu umbigo e nada mais. Porém, nestas eleições tem muita coisa em jogo, como por exemplo, a nossa liberdade de expressão, a manutenção da família nos moldes judaico-cristão expressamente delineado na Bíblia Sagrada, o valor da verdade, o valor da justiça, o valor da honestidade, o valor da hombridade humana. Esta eleição será um divisor de águas para o Brasil. Se Deus estiver favorável à nossa nação, será eleito um presidente que seja conservador, que busque a liberdade do povo, que busque os valores da família, que valorize a verdade, que valorize a justiça, que valorize a honestidade, que valorize o ser humano. Se, porém, Deus estiver desgostoso com essa nação, o próximo presidente será uma pessoa irresponsável, que tomará atitudes que afrontarão a liberdade, afrontarão a família conservadora, atacará a religião, principalmente o cristianismo, proliferará a mentira, o ódio, a violência, a maldade. Hoje, a instituição que deveria resguardar a Constituição demonstra que não tem compromisso com a justiça, mas sim em atender uma pauta que nada tem a ver com a necessidade do povo, e sim em satisfazer as necessidades de pessoas gananciosas e maldosas. Por isso, eu conclamo a você que vote em um presidente conservador, um governador conservador, senador e deputados conservadores. A ideologia de esquerda que tem assolado o nosso país e grande parte do mundo é uma ideologia que nasceu nas trevas e não tem nenhum princípio de valor pela dignidade humana. Eles defendem o assassinato de inocentes nos ventres das suas mães, defendem a liberação das drogas, defendem o direito dos bandidos andarem armados
enquanto desaprovam com veemência que o cidadão de bem tem a sua arma para a sua defesa. Defendem a destruição da família conservadora. Defendem que a polícia seja carinhosa com o bandido, enquanto a população fica refém de marginais dentro de suas casas. Defende o fim da religião, defende a promiscuidade, prostituição. Enfim, a esquerda defende tudo o que diminui o ser humano a um animal. A ideologia de esquerda, na minha concepção, tem a síndrome do urubu. Sendo o urubu uma ave que se alimenta de cadáveres pútrefos, a esquerda igualmente se alimenta da miséria, da desgraça, da dor, da fome, da morte. Ela precisa do caos para sobreviver. Precisa de pessoas mendigando nas ruas. Precisa de uma população miserável para que a esquerda, sobreviva. E assim, é assim com a Venezuela, é assim com a Argentina, será assim em qualquer país que colocar como governante pessoas com ideologia esquerdista. Existem interesses inescrupulosos de pessoas que não querem o desenvolvimento do Brasil. E nesta eleição teremos a oportunidade de nos tornarmos uma potência econômica, elegendo um presidente que se comprometa com a nação e não com os cofres públicos, um presidente que invista em hospitais, escolas, estradas, empregos, e não um presidente que coloque as mãos nos recursos públicos e desvie bilhões de dólares para atender sua ganância exacerbada e violenta. Esta é a hora de nós brasileiros darmos um grito de independência e dizer não aos desmandos do STF, à inércia do senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, e colocar no olho da rua aqueles políticos que só sabem sugar o Estado em benefício próprio. Pessoal, pense bem. Se você não quer nada para você, mas pense nos seus filhos, nos seus netos, nas crianças de hoje, que podem no futuro estar vivendo em um país maravilhoso como é o Brasil, ou podem estar mendigando pelas ruas em busca de comida por causa de um governo irresponsável, como foi o governo petista por 14 anos. Não eleja apenas presidente conservador. Precisamos dar suporte ao presidente eleito e, para isto, votarmos em candidatos comprometidos com a pauta conservadora. Então eu peço a você que ore a Deus, peça perdão pelos seus pecados e pelos pecados da nossa nação, para que Deus nos dê um governante que ame a liberdade, a família, a justiça e a verdade. Se Deus estiver desgostoso conosco, teremos um futuro tenebroso para a nossa nação. Então pare, pense, ore e vote com sabedoria. Sem dúvida, a melhor opção é o Bolsonaro. Não porque ele é perfeito, mas porque é cheio de defeitos e procura acertar. A pessoa que tenta se mostrar perfeita está, na verdade, agindo com falsidade, porque não existe homem perfeito, mas homens que estão mais próximos da verdade ou mais próximos da mentira. E não tenho dúvida que o Bolsonaro está mais próximo da verdade, enquanto seu adversário está intimamente ligado à mentira. E conforme disse Jesus, o diabo é o pai da mentira. Quem se alia a um mentiroso, alia-se ao diabo. Não vote em crente porque é crente, não vote em mulher porque é mulher, não vote em negro porque é negro, não vote em índio porque é índio, e etc. Vote em quem é competente e sabe qual é o papel do verdadeiro político. Aquele que tem compromisso com a verdade, com a bondade, com a justiça e com a liberdade. Seu voto pode trazer luz para a nossa nação ou trazer trevas para ela. Que Deus tenha misericórdia dessa nação e que você saiba escolher com sabedoria e inteligência aqueles que vão governar o nosso país por mais 4 anos. Deus abençoe vocês.